aí o mundo quântico também não vale essas leis, nem newtonianas, Aí é outra nem coisa. relatividade. Aí é outra parada. Aí é outra parada. A gente fez um programão de Fizemos um programa só de física Pô, quântica. eu quero fazer um só sobre física Chama quântica. nós. Porque é nós aí. muito louco, né, cara? É muito É louco. legal, É eu muito vejo louco. substituir o Jota aí, ó. Aquele lance de uma partícula que a outra tá não sei quantos anos-luz e simultaneamente elas, uma interfere na outra, é uma Isso aí doideira isso. Porque isso não aí. pode viajar mais do que a velocidade da luz e acontece, né? E Mas acontece. quem disse que não pode? É. Esse é o O primeiro Einstein, erro. né? Vamos corrigir esse erro. Mas não aí, era o ó. Einstein que falava isso? Que nada... Aonde? Ele não fala isso? Ele fala na relatividade restrita. Sim, tem um ponto ali, a teoria quântica, vai falar de teoria quântica, né? Não, vamos falar o lance da velocidade da luz, que muita gente acha que não pode ter nada mais rápido que a luz e Isso. tal. Esse lance aí que tá É verdade ou bagunçado mentira? também, né? Na Ó, cabeça do pessoal. Quando a gente fala, então, vamos lá. O que não pode viajar a uma velocidade maior do que a da luz? O pessoal fala que caganeira é mais rápido do que a luz, né? Por exemplo, Não é quando você tem vontade, você vai correndo pro banho, não dá nem tempo de acender a luz, né? Eu aprendi isso quando era mais novo, né? Quando a mulher fala, tô sozinho em casa. Também. é, O pessoal aprende um pouco e desaprende depois, né, com a gente. Exato, tá é vendo o só? equilíbrio, né? então, é assim, o que Pode que ou não pode? o que não pode viajar a uma velocidade mais rápida da luz? Nada que partícula massiva, um ente físico que carregue energia, carrega informação, energia, massa, e isso não pode viajar a uma velocidade da luz. A velocidade da luz. Agora existem situações muito específicas onde você tem sistemas que não estão carregando propriamente o que a gente pode considerar como sendo informação, que sim, que se propagam a velocidades maiores do que a da luz. Eu vou citar um exemplo que já buga um pouco a cabeça das pessoas, o próprio universo, a própria expansão do universo. O universo, ele em si já se expande a Acima. uma velocidade marcada. A pessoa, mas como assim ele se expande? Não existe informação sendo carregada ali, é simplesmente espaço e tempo sendo criado. Mas se o universo é tudo, como ele se expande se ele é tudo? Como que ele se expande? Se o universo é tudo, como ele se expande? Ele cria mais tudo. Então, mas da onde? Aquele espaço, existia um espaço vazio para ele aumentar? Não existe nada. Não existe nada. É tão difícil. Isso é muito difícil, buga a mente. A nossa cabeça ela é muito limitada, né? A nossa cabeça ela é muito limitada. Tipo, a gente não consegue ter uma noção do que é infinito. Pensa no que é infinito. Não. Porque a gente sempre tem que pensar assim, tipo, não, uma hora tem que acabar, não é possível, tem que ter um fim. A gente não, ao mesmo tempo que a gente não consegue pensar que algo tem que ser no infinito, a gente também não consegue pensar em limites. Tipo, se eu imponho um limite, a gente sempre fala, mas e o depois? Como a gente fala em origem do universo. O pessoal fala, não, o universo se originou, o espaço e o tempo se originou num determinado Big Bang. Mas e antes? Não tem antes. Não existe, é uma pergunta que não faz sentido, porque espaço, tempo... Agora, voltando a essa questão do tempo, e aí você falou aí da quântica, o que acontece, mas aí vamos deixar para o programa de física quântica, é que a física quântica, a gente chama que ela é um tipo de teoria que a gente chama de não causal. O que isso significa? Ela caga para as leis da relatividade restrita. Tá? O que significa ser não causal? Vamos explicar aqui o que significa. Então, como você falou, eu posso ter duas partículas que estão a uma distância absolutamente absurdas, só que elas estão emparelhadas. A gente diz emparelhadas, entrelaçadas. Enfim, elas estão entrelaçadas. Se eu mudo aqui, se eu faço uma observação aqui do estado físico de uma, automaticamente já sei a da outra, como se ambas tivessem trocado. Como que ela esteja 40 mil anos-luz. Isso na física quântica é permitido. Porque ela é uma teoria não causal. Eles estariam a uma distância que a gente chama de não causal, ou seja, não teria como haver troca de informação instantânea. A não ser que a informação travecasse mais rápido que a velocidade da luz. Exatamente. E mas aqui, aí quebra a relatividade. Então, por isso que o Einstein era pistolaço. Era pistolaço com a física quântica. Ele era pistolaço com a física quântica. Ele falou, não, isso não pode. Enfim, mas isso aí é... Mas é provado. Isso. Existe. Não só provado, como o cara ganhou o prêmio Nobel. Ganhou o prêmio Nobel em 2023 agora, ano passado, ou foi 22? 22. Ganhou o prêmio Nobel em 22. Foi pelo emaranhamento quântico. Isso aí chama-se emaranhamento quântico. O cara fez o prêmio Nobel hoje é a parte teórica e a parte experimental. A teoria estava pronta, fizeram o experimento onde eles demonstraram isso.
E aí veio toda a lance lá do Einstein, voltou e tal, que aí, ó, não sei o quê, mas é isso aí, cara, é a física. Tem muita coisa ainda pra gente descobrir, cara, tem muita coisa. Imagina. Então, ali simplesmente a relatividade restrita, o Einstein não funciona nessa situação. Quando a gente vai pra mecânica quântica, física quântica, é outro universo, né? É o universo do Homem-Formiga, né? É isso aí. Funciona do jeito que o tempo, a definição de tempo também muda. A gente não pode viajar para o passado, mas a gente pode observar o passado. A gente pode observar o passado. Quando a gente está olhando o céu noturno, a gente está vendo o mundo do passado. Exato. Se uma estrela está explodindo agora, a gente só vai ver da distância 100 mil anos, 100 anos-luz, a gente vai ver daqui a 100 anos, certo? Isso. Isso aí. Que ela sumir do céu. Exatamente. Então, isso também é uma coisa que buga também, né? Se o pessoal tá olhando aqui, eles podem estar vendo dinossauro ainda aqui na Terra. É aquilo que eu falei. Se você tá num planeta, se tem um planeta a 66 milhões de anos-luz daqui, com um telescópio olhando pra cá, ele tá vendo os... Olha que doideira isso, cara. É doideira. Mas isso aí já não é tão difícil de entender quando você pensa... A luz, ela se propaga com uma velocidade. Então, tudo que se propaga com uma velocidade que é finita... demora um tempo pra chegar. Então, tipo... Começa pelo Sol. É isso que eu falo do Sol. O Sol é 8 minutos. 8 minutos luz. Sai um fóton lá, demora 8 minutos pra gente pra chegar aqui. Isso. Exatamente. Então, minutos. se um dia o Sol Explodir. sumir do nada, ele colapsar do nada, a gente vai perceber, a gente vai receber essa informação aqui depois de 8 minutos. Depois de 8 minutos a gente... Fodeu. Não só do ponto de vista eletromagnético, né, que é a luz, também como do ponto de vista gravitacional também. Aí, próxima Centauri, tá 4, aí começa minutos-luz não vale mais, aí vale anos. A próxima Centauri é 4,2 anos-luz. Quer dizer que eu tô olhando para ela hoje, se lá tivesse tendo Copa do Mundo, eu tava olhando a Copa do Mundo de 4 anos atrás. Então, é assim que acontece. Ou eles lá estão olhando pra gente aqui, como era 2020. Eles estão vendo a gente aqui no meio da pandemia. Exato. Entendeu? Os caras estão olhando pra cá, nós já passamos, mas os caras estão vendo a gente em 2020 no meio da pandemia. Entendeu? O Paquito, se você trair sua namorada, ela pode estar vendo uma traição do passado quando você ainda não estava com ela. Exatamente. Você fala, é relativo isso daí que você está falando. Você traiu acima da velocidade da luz. Isso. Acontece, realmente. Ele é um Tachyon. Ele é um Tachyon. Olha aí. É isso mesmo. Às vezes ela fala, você é muito rápido. Aí ela fala, mas eu não entendi. Você faz... Shhh. Sacane e o César falaram eles explicam. Eles explicam, assiste o programa lá. Então, quando você começa a pegar de coisa muito perto e tal, e aí vai aumentando a distância, aí faz sentido, entendeu? Entendi. Então, você olha para uma galáxia que está a 50 milhões de anos-luz, eu tô vendo ela como ela era 50 milhões de anos atrás, e não mas isso não como ela é hoje. Isso, desculpa se eu falar uma bobagem, mas se eu consigo observar, não existe uma teoria que tudo existe desde sempre, passado, presente e futuro, e só a nossa percepção, que a nossa consciência está presa a essa flecha do tempo sempre para lá, por uma direção. Não tem em algum conceito, alguma teoria que tudo já existe? Existe. Todas as possibilidades, sei lá. Isso aí é uma teoria filosófica. A filosófica. Que é daquele filme que ganhou o Oscar, Tudo ao Mesmo Tempo, Tudo ao Mesmo Lugar, que é o famoso universo em bloco. Então, o universo em bloco é uma teoria filosófica, não é física. Aliás, existe embate entre físicos e filósofos nessa história, que os filósofos consideram que o universo ele é um bloco. Imagina um bloco mesmo, um blocão, entendeu? Bloco de paralelepípedo, entendeu? Você tem as 3 dimensões aqui e o tempo está aqui dentro, entendeu? Tudo já existe. O passado, o presente, o futuro já existe. O futuro, amanhã, ele já está feito, cara. Ou os futuros. Então, aí é legal pra caramba, porque vamos lá, o seu futuro tá feito. O que você vai fazer amanhã? Você sabe, cara. Sei. Você vai acordar, amanhã você tem programa? Como você não montou uma agenda? Sim. Ué, como que você montou a agenda? Você tá vendo o futuro? Tô fazendo uma previsão. Porque no universo, eu vou defender os filósofos aqui. No universo em bloco, ele já sabe. Aí você vai falar assim, mas e se o convidado não vier? E se o convidado não vier? Pronto. Como que eles explicam isso? Existem pequenas perturbações que podem criar futuros diferentes. Entendeu? Mas existe um futuro geral que você sabe que vai acontecer. E isso é muito legal, porque na teoria do universo em bloco, que é o do filme lá, então assistam o filme lá, que ganhou até o Oscar lá dos coreanos, né? Coreano que é povo, né?
que você pode... Então, no universo em bloco, eu viajo no tempo tranquilo, porque o passado tá ali ainda. Então eu consigo voltar lá, se eu pegar um caminho eu volto E se alterar alguma e eu coisa? consigo ir pro futuro também. E se alterar alguma coisa no passado? Aí entra nessas perturbações aí, nessas linhas de perturbação, Isso entendeu? aí me lembrou um filme também, não sei se você lembra aquele filme de alienígenas, onde o tempo ele passa em ciclos, assim, onde tem uma pesquisadora que ela é uma letrista, esqueci o nome desse filme. A Chegada. A Chegada, A aquele filme é Chegada, espetacular. isso aí. Bom demais. Também ele traz uma percepção de tempo parecida com essa. Também. Aqueles tipo, seres, eles conseguem perceber o tempo assim, eles né? eles têm uma dimensão, eles têm uma noção de tempo assim completamente distinta da nossa, e eles passam isso para a mulher e ela começa a ter lembranças do futuro. É uma isso. coisa Lembrar o futuro, é isso aí. Então, É meio universo em bloco também. meio A universo em Chegada bloco. é meio universo em bloco Agora, também. isso aí que o Sérgio tá falando é bem legal, porque na verdade existe... Tem uma coisa que o Sérgio já falou aqui, que é o seguinte. Uma coisa é a física teórica. E dentro da física teórica, por exemplo, pega a relatividade geral. A relatividade geral, ela não é uma coisa que tá somente presa à questão experimental. Você consegue consegue lançar várias hipóteses, que não necessariamente são hipóteses físicas, porque a gente não consegue ter uma noção observacional, mas sim, você consegue encontrar solução. E aí, não sei se você já ouviu falar, Sérgio, do universo de Gödel. Ah, sim. O universo de Gödel é um universo... Só um minutinho. O Paquito provavelmente também conhece o universo de Gödel. Certamente. Conheço. Você poderia falar pra gente o que é o universo de Então, Gödel? o universo de Gödel é aquele lá que tá ele lá, né, no universo, e que não é o nosso universo. Ah, é Porque o universo dele, do é Gödel. Gödel, né? Tá. Então você tem que, do tá, universo tem que de Gödel. respeitar a propriedade privada dele. Tá. Exato, é uma propriedade. Enfim, Tá, entendeu? faz algum sentido. Tá, qual que Porque é assim, é um universo, eu obviamente não vou entrar em detalhes aqui, só que ele estaria em rotação e existem algumas propriedades desse universo que faz com que o tempo ele seja cíclico. Então, o que acontece? Você está sempre indo para frente, beleza. Certo. Existe um sentido que é um sentido que ele é imposto pela entropia, certo? Por esse conceito de aumento de entropia, porém esse sentido é tal qual você sai de um lugar e uma hora você volta para o mesmo lugar. Sim. Então o tempo ele é cíclico. Isso tem muitas implicações, tem artigo sério que fala um pouco das implicações a respeito dessa teoria. Só que eu diria assim, que seria a única teoria, partindo da relatividade geral, que é a teoria de gravitação que a gente é mais consolidada que a gente tem hoje, né? Que me faz uma previsão, que joga uma previsão real e contundente a respeito de viagens no tempo, tipo viagens ao passado. Né? Então, tipo, isso Pra quem quer saber aqui, o pessoal do chat aqui é Goedel com trema no O. Aí, Gödel. Exatamente. Nesse livro que eu li sobre o tempo, ele dava um exemplo que é muito legal, assim, para entender que nessa teoria que tudo existe e já existiu. É assim, é como se você estivesse num corredor todo de vidro, e você tá com uma lanterna na sua mão. A lanterna é sua consciência. O que eu tô iluminando é meu futuro previsível. Então eu tô vendo, na minha frente tem um sofá, tem um tapete, eu vejo mais ou menos aquele meu futuro, eu consigo prever. O que eu iluminei anteriormente é o meu passado. Só que esse túnel de vidro ele vai se bifurcando, dependendo se eu posso para a esquerda, para a direita, mas todos os túneis já estão construídos. A minha consciência é que está indo para cá ou para lá. E eu consigo ver outros túneis com outras pessoas, com outras lanternas, que são as consciências delas, que a gente pode se cruzar ou não, entendeu? Ele fala isso. Mas a ideia é que todas as bifurcações de túneis estão indo embora. E quando eu falei isso, as pessoas foram embora. Ou seja, né? Exatamente. Tinham quatro pessoas aqui assistindo e depois dessa besteira que eu te falei, ela foi embora. Então, eu acho que não tem nada a ver. A plateia. Você é no stand-up, hein, cara? Tá. Nossa, Perdeu a plateia. Na hora, você viu 4 pessoas saíram aqui. Mas temos aqui minha esposa ainda na plateia. Obrigado. Ela você não vai sair, né? Você vai ficar. Ela vai ficar. Mas essa teoria é dos múltiplos, do multiverso, né? É uma teoria. Isso aí lembra bastante. É uma teoria de multiverso. Dark. A gente tinha comentado Sim, aquela vez lá, você assistiu o Dark, aquela. Não, Dark não, desculpa. Dark Matter. Dark Matter. Que foi Dark Matter eu não assisti ainda. Cara, você tem que assistir. Da Apple. Apple TV. Muito bom, porque justamente fala dessa questão das interpretações dos múltiplos universos. Só para dar um contexto pessoal, é assim, é um cientista famoso que abriu mão de seguir a carreira e
provavelmente ganhar prêmios no futuro, pra ficar com a família, ele dá aula numa escola, numa faculdade. Exatamente. E ele fica sempre pensando o que seria se eu tivesse... Porque o melhor amigo dele é esse cara que continuou, ganhou o prêmio, que seria um prêmio máximo Nobel, da ciência, né? tipo Nobel, e ele fica se pensando. Só que ele encontra com um eu dele que não seguiu, ele abandonou essa garota que ele era apaixonado e se dedicou, mudou de cidade pra ganhar um prêmio, ficou rico e construiu uma máquina que ele consegue viajar nos universos paralelos. Só que ele consegue ir pra esse universo onde ele é feliz com a família e ele fala, quer saber, cara, lá eu não tô gostando daquilo lá, eu quero viver com essa família que eu abri mão. E ferra todo mundo. E aí joga esse cara naquele universo e ele vive... Cara, é muito bom. É o conceito do... parte daquela caixa ali, parte daquele conceito da caixa do gato de Schrödinger. Exato. Entendi. É bem legal, é bem legal. Vou ver isso aí, vou ver. Não, assiste que vale a pena. Que é a teoria da meia bomba também. Teoria da meia bomba. Meia bomba. Ele ao mesmo tempo ele tá duro e ao mesmo tempo ele tá mole. As duas coisas estão entrelaçadas. Coexistindo, Você né? não pode falar que tá duro, mas também não pode falar que tá mole. Entendi. Deixar dentro da mão, assim. Aperta ele pra dar uma... Dentro da mão, aí ninguém sabe. Tá coexistindo. A peça de Schrödinger. Tá, Como que fala? Boa. Cara, tem várias formas, cada um pronuncia. Cara, Eu pronuncio tem uns como nomes. Schrödinger. O primeiro lá que o professor falou, que é o tal do Karl Schwarzschild, é um outro nome também que é difícil. quase impossível Mas de o gato pronunciar. de... Schrödinger. Schrödinger. Tá. Schrödinger. É assim que os meus professores pronunciam. Falavam, né? Então, pronto. Então a é gente isso aí. simplesmente reproduz. Não sei, cara. É isso aí. Mas essa série é muito boa, viu? Vou ver Essa então. série é Dark muito- Matter, É a vou ver. primeira temporada. Legal. Mas isso não é científico, não existe uma teoria na ponta do papel que alguém faça contas e possa existir um Como multiverso. Dark Matter? É. Não, na verdade, vamos lá. Aí é partindo realmente para a questão que envereda mais para física quântica. Existe, como eu falei para você, o experimento mental do gato Schrödinger, onde o Schrödinger, que era um físico, ele era alemão? Acho que é alemão, né? Alemão. Ele propôs esse experimento mental no sentido de criticar que a gente chama de interpretação de Copenhague da era física pra quântica. criticar? É para criticar. Muita gente acha que não, que faz parte da teoria. Não, ele colocou aquilo para criticar a interpretação ortodoxa chacota. da física, uma chacota, porque um gato não pode estar vivo e morto. Exato. Esse que é o ponto. Mas aí o Bohr, né, o Niels Bohr dizia, não, ele está vivo e morto sim. Mas ele dizia, não, enfim, havia um Virou uma embate. discussão. Havia um embate bizarro. Aí o que acontece? Como eu falei, a física quântica tem uma coisa que é do formalismo, que é muito bem fundamentada, e a gente vem desenvolvendo muita tecnologia com isso. Outra coisa são suas interpretações. Então, ainda no campo filosófico, como falou o Serjão, existe muita discussão dentro do campo filosófico, mas o pessoal que está ali trabalhando no formalismo, no desenvolvimento de tecnologia, tá nem aí para isso. Essa que é a verdade. Não estão nem aí para essas discussões. Mas aí você tem a interpretação dos muitos mundos, dos muitos universos, que aí entra no contexto do que é trabalhado ali dentro Dark Matter, a Marvel trabalha muito isso, Que né? é uma bela desculpa, né, cara? Pro cara que não é uma bela desculpa? Não, isso aconteceu Você no que é universo- escritor. Aconteceu no universo paralelo. Pronto. Multiverso resolve Multiverso tudo, cara. resolve tudo. Da onde que Resolve veio isso tudo. aqui? Ué, Esse Homem-Aranha não é daqui, é de outro universo. Tem a interpretação ortodoxa, que ela é um pouquinho mais chata. Tem um universo paralelo que o Paquito, ele sabe das coisas. Que ele estudou. É verdade, mas nesse universo aqui, eu não sei, mas tenho muita confiança quando eu falo. aí, ó. Você o tem lance bastante confiança. Você Não, realmente... e esse lance do multiverso, que é aquela velha pergunta, o pessoal faz assim, você acredita em multiverso? Cara, não é acreditar ou não. A parte funda, teoricamente falando, Sim. tá ali, cara. Entendeu? É possível. É possível, porque lá no início do universo pode ter tido flutuações quânticas. Isso, é o lance da bola. isso. Sabe fazer bola de sabão? Sim. Vou te explicar o multiverso. Às vezes você tá soprando a bola de sabão. Certo. Não cria uma bolinha aqui do lado? Pronto, isso é o multiverso. Entendi. Entendeu? Tanto que o pessoal até chama de universo bolha, né? É. Que aí é aonde um universo encosta no outro. Aí, se você pega o mapa da radiação de fundo, tem um pontinho ali frio que diz o... Quem que é o cara? Não é o Penrose, não. Acho que é o Penrose, Acho né? que é o Penrose. Que fala que ali é onde o universo está encostando no outro. É. Então você consegue identificar essas coisas. O Fringe era assim. Tinha um universo
Tinha um universo que os caras. É, um universo bolha e eles estavam se colidindo. Isso. É. Então, E um ia comer o outro. E um essas engoliu o outro. coisas aí, teoricamente, elas estão lá, cara. Estão lá. Estão lá. Agora temos que observar. É possível observar? Não sabemos, A gente por enquanto. não observou nada, não existe, tipo, evidências que apontam para isso. Só que do ponto de vista teórico é possível.